Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, a palavra de Deus, que é rica, não é? Para mim poder ser fiel ao Evangelho de João, capítulo 9. Nós estamos aqui no domingo pela manhã, no templo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na escola dominical. Capítulo 9, versículo 11. A primeira parte do versículo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 11. A questão que envolve a cura de um cego de nascença. E começaram a investigar sobre como é que ele tinha sido curado. Então a resposta está aqui. Respondeu e disse: o homem chamado Jesus. Eu quero falar sobre o homem chamado Jesus. Em primeiro lugar, o Deus que se fez homem. Por isso ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Jesus foi o Deus que se fez homem e, como tal, ele se submeteu às etapas da vida de qualquer ser humano. Em Lucas 2,51, diz que ele, como criança, era sujeito a seus pais. Depois você vai ver Jesus como homem, com uma profissão. Está lá em Marcos capítulo 6. Quando ele volta à sua cidade, não é esse o carpinteiro? Então Jesus tinha uma profissão e era produtivo. Também, como homem, ele possui uma família. Não estão aqui a sua mãe e seus irmãos? E Jesus também, como homem, se comportou como adulto. Em João 2,4, quando ele diz, quando sua mãe cobra a ele naquela festa de casamento, e Jesus diz para aquela mulher: mulher, que tenho eu contigo. Jesus está mostrando que ele é adulto. Eu falei aqui numa mensagem que tem muito marmanjo precisando dizer isso para sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo. E tem muita esposa pedindo para o marido dizer isso para a mãe dele. Mulher, que tenho eu contigo. Porque o que tem de mães dominadoras, na linguagem psicológica, castradoras, certo? Que querem colocar filho em lugar de marido, que querem colocar filho em lugar do marido que não faz o papel de marido. Então elas travam aquele filho como propriedade e os caras casam dependentes de mamãe e arrumam um monte de confusão dentro de casa porque a mulher não casou com o homem para dividir ele com a mãe. Correto? Mulher não casa com homem para dividir com a mãe. E Jesus dá aqui uma em cima de Maria. Ei, que tenho eu contigo? Quem é você para vir aqui me cobrar? Vai ficar pega leve, certo? E Jesus, como homem, ele servia a Deus. Ele era submisso ao Senhor. João 6,38, ele declara: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, o interessante do homem chamado Jesus é que falam dele antes dele nascer. Ah, pastor, mas isso é normal. A mulher está grávida, já começa a falar do filho, já começam a dizer da criança. Eu não estou falando de período de gravidez. 1000 anos antes do aparecimento de Jesus Cristo, já se falava dele. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Fala do sofrimento e triunfo do Messias. Deus meu, por que me desamparastes?
As palavras de Jesus. E depois, no versículo 28, diz: e o reino veio a ser do Senhor. Ele reina entre as nações. 700 anos antes do seu aparecimento, já se falava do seu sofrimento, o seu jeito como ser humano. No capítulo 53 do livro de Isaías, diz que ele, interessante, não tinha parecer nem formosura. Sabe o que significa isso? Jesus não era bonito nem saradão. Ele não tinha parecer nem formosura. Não era um cara, sabe, másculo, alto, e também não era bonito. Então essa imagem de Jesus é mentirosa. Essa imagem que dizem que é de Jesus, um cara bonitão, não tem nada com Jesus, porque Jesus não tinha nem parecer, nem formosura. Era homem experimentado nos trabalhos, não davam importância para ele. E diz lá, também, 700 anos antes, falando do seu sofrimento, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 700 anos antes do seu aparecimento, já se falava do seu nome, que indica características da ação dele em relação a nós. Esses nomes que Isaías está falando acerca de Jesus indicam suas ações em relação a nós, de Isaías 9:6. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São nomes relativos às suas ações em relação ao ser humano. 500 anos, mais de 500 anos antes do seu nascimento, já se falava como é que ele ia entrar em Jerusalém. Já se falava como é que ele ia entrar. Zacarias 9:9. Exulta, ó Sião, alegra-te, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei vem sobre ti, num jumento, num asninho, filho de uma jumenta. Está falando da entrada triunfal. E também, Zacarias, no capítulo 11, versículo 12, fala do preço que ele seria vendido por 30 moedas. O seu nascimento é miraculoso, porque não tem, no óvulo fecundado, participação de homem. Por isso, a dúvida de Maria, quando o anjo chega e diz que ela vai conceber, Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, ela diz: como é que isso vai acontecer? Eu não conheço varão. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus é o homem-Deus. Ele tem a parte humana e a parte divina. Por isso que Paulo, em Colossenses 2:9, diz: porque nele habita a plenitude da divindade. Jesus era Deus e Jesus era homem. Agora, algumas características da trajetória do homem chamado Jesus aqui nessa terra. Ele era amado e odiado com a mesma intensidade. Ele era odiado pelos poderosos, era odiado pelos religiosos e era odiado pelos incrédulos. Ele era amado pelos miseráveis, pelos desgraçados e pelos pecadores. Aí não tem classe social. O primeiro milagre de Jesus em João capítulo 2 foi transformar água em vinho. Isso mostra uma marca. Uma marca. Você tem que entender
que muitas vezes na Bíblia, quando alguma coisa é citada pela primeira vez, ali está uma marca. Exemplo, a primeira vez que o Espírito Santo é citado na Bíblia é lá em Gênesis 1. Né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. É a primeira vez que o Espírito Santo é citado. Aqui tem uma marca do Espírito Santo. Você nunca vai ver o Espírito Santo parado. Você nunca vai ver o Espírito Santo descansando. Ele sempre está em movimento. Ele está sempre agindo. Então, a primeira vez que Jesus é citado, operando milagre, é transformando água em vinho. Aqui tem uma marca. Jesus sempre vai transformar para melhor. Sempre. Sempre que Jesus entrar na vida de uma pessoa, ele vai mudar a vida dessa pessoa para melhor. O homem chamado Jesus, ele perdoava pecados. Lembra de Marcos capítulo 2? Né? O paralítico de Cafarnaum? Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Jesus gostava de arrumar uma quizumba com os fariseus, por isso que de vez em quando eu imito Jesus. Gostava de arrumar uma encrenca com esses caras, né? Perdoado estão os teus pecados. Os caras vão falar, quem é ele? Quem é esse aí? Quem é ele para perdoar pecado? Jesus, conhecendo o coração dele, disse assim, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Acabou a fofoca, acabou a conversa. Né? Jesus tinha poder para perdoar pecados. Jesus, na sua trajetória, curou muitos enfermos. Em Mateus 12:15, diz que ele curou todos os enfermos da multidão. Curou todos de uma vez só. Ele perdoa pecados, ele cura enfermos, ele expulsa demônios. Em Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadara, que possuía uma legião. Jesus também, ele atende o clamor do aflito. Né? Lembra lá de Lucas 18:35? O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal manda ele calar a boca, mas o cara é insistente, persistente. Jesus chama e diz, que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja, ele viu. Acabou a história. Jesus também, ele quebra, muito interessante, ele quebra preconceitos. Quando durante o dia ele fala com a mulher samaritana, um rabino judeu, falar com uma mulher no meio do dia, para a cultura daquela época, isso era uma desonra. Um homem rabino, mestre, parar no meio de dia para falar com uma mulher, e ainda mais da reputação daquela mulher. Jesus quebra preconceito social, preconceito cultural, preconceito racial, preconceito religioso. Jesus quebra tudo isso. Ele também ressuscita mortos. Lá em João capítulo 11, Lázaro sai para fora, 4 dias estava morto. Ele também não faz acepção de pessoas. Em João capítulo 3, ele se encontra com um príncipe dos judeus. Mas em Mateus capítulo 8, ele toca naquilo que era o pior para a sociedade judaica, que era um leproso, e cura um leproso. Jesus faz uma coisa que não é brincadeira. Ele desafia seus inimigos a apontar seus erros. Meu amigo, você dizer para inimigo qual é meu erro, se não tiver, eles inventam. Jesus desafia em João 8,46, quem dentre vós me convence de pecado? Aponta meu pecado aí. Jesus estava falando para a elite religiosa. Aponta meu pecado. Diz aí onde é que eu pequei. Diz aí onde é que eu errei. Agora, preste atenção a isso que eu vou falar para vocês. Por que Jesus é tão perseguido desde o seu nascimento? Porque a partir do momento que Jesus nasce, ele já começa a ser perseguido com um edito de Herodes para mandar as crianças, matar crianças
abaixo de 2 anos, para tentar alcançar Jesus. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Satanás derrubou o homem e levou o homem a pecar, Jeová, não foi ninguém não, foi Jeová, liberou uma profecia sobre o chifrudo. Está lá em Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela vai esmagar a tua cabeça e tu vai ferir o calcanhar. O que você tem que entender? Que quando o diabo levou o homem a pecar, Satanás passou a ter o controle da morte. Isso aqui é importante você saber. A partir do homem ter pecado, ninguém poderia ressuscitar para a vida eterna, porque Satanás passou a ter o domínio do império da morte. E Hebreus capítulo 2, versículo 14 fala isso. Para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, Satanás. Então entenda, quando o homem pecou, Satanás passou a ter o controle da morte. E Satanás controlando a morte, as pessoas só poderiam ressuscitar para viver aqui. E se morrer, não tinha o direito à ressurreição. Olha que coisa interessante. Então Deus libera uma palavra. Eu vou enviar alguém que vai tirar esse poder que você tem sobre a morte. Eu vou enviar alguém que vai tomar de você as chaves da morte e do inferno. É isso que está sendo dito em Gênesis 3,15, com a queda do homem que Satanás provocou. Você ficou com o império da morte, mas eu vou levantar alguém que vai destituir você desse império, para que haja vida eterna, para que o propósito pelo qual Deus fez o homem se cumpra. A partir daqui, eu vou fazer uma conjectura teológica. Ok? Eu vou fazer uma conjectura. Por favor, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é uma conjectura. Eu aprendi que qualquer conjectura teológica você pode fazer desde que não cometa heresia. Isso é desde que você não torça o texto. Ok? Então eu vou fazer uma conjectura teológica. Tá? Só para a gente poder viajar na história. Fazer uma viagem na história. Senão fica muito seco. Isso é marca de pregador. Não marca de professor. Isso é uma marca de pregador. Viajar na maionese é marca de pregador. Não é marca de professor. Então vamos para a conjectura. A essência é verdadeira. O floreado é meu. Está em 2 Silas, capítulo 750, versículo 380. Tá? O confete é meu, mas o bojo da história é real. Eu acredito que quando Deus liberou essa palavra para Satanás, eu estou desconfiado que Satanás preparou um centro de pesquisas avançadas teológicas para descobrir quem era o camarada que, nascido de mulher, que ia pisar na cabeça dele, isso é, quem é que ia tirar a autoridade dele. Aí a história se desenvolve e aparece Abraão. Eu estou desconfiado que alguns demônios disseram para Lúcifer: foi levantado um cara que tem uma palavra sobre ele, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode ser esse homem, Lúcifer. Pode ser Abraão, o que foi levantado para pisar na tua cabeça. Mas aí, Abraão é precipitado, não espera a hora de Deus, gera um filho na escrava. Os capetas disseram: não, esse aí não. Quem não espera a hora de Deus, quem se precipita, não vai pisar na minha cabeça, não. Esquece esse. O tempo passa, né? O tempo passa, Deus levanta Moisés. Eu acho que a atenção do inferno e dos demônios disseram: foi levantado um homem, ele é grande, ele opera sinais. Lúcifer, ele acabou com a raça da nossa gente lá no Egito.
Mandou tanta praga, arrebentou com tudo, desmoralizou os deuses do Egito. E tem mais, ele é o único homem que fala cara a cara com Deus. Olha, pode ser esse o cara que foi levantado para pisar na tua cabeça. Mas aí, Lúcifer e os demônios veem a trajetória de Moisés. Deus manda Moisés falar a rocha, ele fere a rocha. Quem desobedece a Deus não pisa na minha cabeça, não. Esse aí não vai pisar na minha cabeça, não. Pode esquecer, nem sei não. O tempo passa, aí Deus levanta Sansão. A manifestação mais visível do poder do Espírito Santo no Antigo Testamento. Rapaz, parece que tem demônio falando, Lúcifer, esse cara fez um estrago na seara da nossa gente. Amarrou 300 raposas pela cauda e tacou fogo, tá botando para quebrar. Uma queixada de jumento, esse cara arrebentou com 1000. Carregou a chave da cidade no ombro e deixou a cidade trancada. Esse é o cara! Ah, é esse que vai pisar na minha cabeça? Então vamos dar um jeito, vamos ver se é ele mesmo. Manda uma prostituta, manda uma vagabunda para ver se ele fica firme mesmo. Aí mandou uma prostituta, rapaz. E o cara cheio do Espírito Santo. É esse que é o engano de muito crente. Quem te falou que você cheio do Espírito Santo tem imunidade sobre a sua natureza? Onde é que está isso na Bíblia? Foi Jesus que falou que a natureza é fraca. Você é cheio do Espírito Santo. Brinca com a tua natureza para ver onde é que tu vai parar. Brinca com ela. Ah, olha o que o diabo fez, rapaz. Botou uma vagabunda, desculpe meu termo. Botou uma prostituta e derrubou o homem cheio do Espírito Santo. Falou, esse aí vai pisar na minha cabeça? É ruim. O tempo passa, aí Deus levanta Davi. O homem segundo o coração de Deus. Rapaz, esse camarada tem uma unção especial. Olha o que ele fez com o nosso campeão. Com uma pedrada ele jogou o cara no chão. Ele é um rei poderosíssimo. Pode ser esse o cara. Ele é um rei conquistador como nunca na história. E comete um adultério e um homicídio. O adúltero e o homicida vai pisar na minha cabeça? Esse já era. O tempo passa e um dia, como nenhum outro na história, aquilo que está em Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Daqui a pouco chega um demônio para Lúcifer e diz assim, Lúcifer, eu vi uma conversa do anjo Gabriel com uma menina virgem, Maria, dizendo que ela vai conceber do Espírito Santo. Eu acho que mal esse capeta acaba de falar, chega um outro, ô Lúcifer, eu vi os pastores no campo cuidando de rebanhos, e veio um anjo dizendo, olha, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mal esse acaba de falar, acho que chegou e diz assim, e olha Lúcifer, eu vi um exército celestial que há muito tempo eu não vejo, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ô Lúcifer, tem mais um dado. Está vindo aí uns magos e tem uma estrela apontando para Belém. E eles estão à procura do rei dos judeus. O que mais? O que mais? Chega um outro demônio, pesquisador, e diz, olha Lúcifer, tem aqui uma pesquisa que foi feita. Eu descobri que o rei vem de Belém. O rei vem de Belém, diz aqui o profeta Miqueias, há 740 anos antes do aparecimento, diz lá no capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, Efratas, pequena entre as milhares de Judá, de ti virá o rei, aquele cujas saídas é desde a antiguidade e desde a eternidade. O que mais? O que mais? Olha, tem mais um dado, Lúcifer. Ele vem da casa de Davi e diz que o trono do rei que não terá fim vem da casa de Davi. Aí eu acho que o capeta diz assim, o Satanás, o Lúcifer assim, me dá o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo. Sabe o que significa? Deus ungido para salvar. É Ele! É Ele! É Ele! É Ele que foi levantado para tentar pisar na minha cabeça.
partir daquele momento, imediatamente, Satanás tenta destruir Jesus, incitando Herodes a matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu acredito que Satanás com seus demônios estão de olho em Jesus. E quando Jesus faz 30 anos e que é batizado por João e que vai começar seu ministério, eu acho que a capetada deve ter se reunido assim: Lúcifer, você vai ter que ir lá. Tu vai ter que ir lá porque nós não conseguimos nada não, tu tem que ir lá. E aí Satanás vem pessoalmente na tentação do deserto. E você já sabe o final da tentação, quando Jesus diz: vai-te, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E na narrativa de Lucas capítulo 4 diz que Satanás se ausentou dele por algum tempo. Durante o ministério de Jesus, Satanás várias vezes tentou matar Jesus. Agora, uma coisa incrível que muito incrédulo não sabe e não crê. Satanás e seus demônios sabiam exatamente quem era Jesus, a sua obra e o seu objetivo em relação aos próprios demônios. Quando você pega a narrativa de Marcos capítulo 5, de Mateus capítulo 8, dos endemoniados de Gadara, quando Jesus encontra com aquele homem, diz o texto que os demônios o adoram, dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Reconheceram a deidade de Jesus e reconheciam que Jesus veio para salvar, para arrancar o homem do império da morte. E sabiam também qual era o outro propósito de Jesus em relação a eles. Viestes a nós antes do tempo para nos atormentar? Talvez tenha algum incrédulo assistindo o meu programa. Enquanto você diz que não existe Deus e que não acredita em Deus, Satanás sabe quem é Jesus, o propósito pelo qual ele veio à terra e o seu objetivo em relação aos próprios demônios. Satanás então vai para a última cartada. Vamos usar o amigo íntimo. Existe um salmo profético sobre Judas, que é o Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, aquele que metia a mão no prato comigo, feriu o meu calcanhar. Está falando de Judas. E Lucas 22, 3 diz: e entrando Satanás no coração de Judas. Satanás usou Judas. Agora, algo intrigava o diabo. Por que ele não reage? Você tem que entender o seguinte, que mesmo Satanás sabendo das coisas, a essência do caráter dele é mau. Então ele não consegue ver o bem. Ele não consegue ver o bem, porque a essência do seu caráter é mau, é maligno. Aquele cuja essência é má. Ele não consegue ver o bem, mas algo intriga. Por que ele não esboça a reação? Mateus 27, 14 diz que ele não abriu a sua boca. E o diabo não entende. Quando Pedrão tenta defender Jesus, para não ser preso, Jesus diz: guarda essa espada. Eu rogaria ao Pai, e ele me enviaria aqui agora 12 legiões de anjo. O que Jesus estava dizendo? No Antigo Testamento, um anjo matou 185 mil homens de guerra. Se cada legião tem 6 mil, são 72 mil anjos. Faz a conta, multiplica 72 mil anjos por 185 mil, para você ver a conta que dá. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu rogasse o Pai agora, eu destruiria a raça humana e o planeta Terra, acabava com essa fofoca e voltava para a minha glória. Satanás não entendeu o que Jesus falou, está lá em Mateus 26, 53. Satanás não entende isso. E vocês já sabem que o homem chamado Jesus é levado até o Calvário e morre. Permita-me mais uma conjectura. Eu acredito que em toda a história de Satanás foi a maior festa de arromba que o inferno fez.
Parece que eu estou vendo tapinha nas costas do capeta. Lúcifer, você é mal, mal, mal. Você é o cara. Morreu. Morreu. Só que o diabo não entende os insondáveis propósitos de Deus. Só que Satanás nunca compreendeu que o próprio diabo é empregado de Jeová. O próprio capeta estava contratado para fazer o serviço. E pensando que era o cara, era na verdade o grande otário e bobo da corte, que estava sendo usado para o propósito de Deus. 5 coisas acontecem quando Jesus morre e que o diabo não esperava. A primeira, quando Jesus expira, João 19:30, e diz: está consumado. Quando Jesus morre, ele está dizendo: o preço da redenção do homem está pago. O preço para comprar o direito à vida eterna está pago. O preço para destruir o império da morte está pago. É por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. A primeira coisa é que o preço está pago. A segunda, lembra do texto de Hebreus 2,14? Para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Jesus morre e vai aonde está o capeta no inferno, e está lá em Apocalipse 1,18. Eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aprenda, quando Jesus morre, Paulo mostra o que acontece. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Que ele na cruz rasgou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz. E despojando principados e potestades, deles triunfou em si mesmo, os expondo publicamente. O que Paulo está falando? Quando Jesus morre, ele desce ao inferno, toma do capeta as chaves da morte e do inferno e ridiculariza o diabo igual. Qual é a ideia de Paulo quando ele está falando isso? É que naquela época, quando os imperadores ou os generais conquistavam uma outra nação, e quando eles estavam de volta para a sua pátria, eles traziam os reis e os generais vencidos amarrados pelo pescoço. Uma corda amarrava um, o cara estava, em fila, e o general vinha no cavalo com a corda na mão, e todos aqueles vencidos com a corda no pescoço. E publicamente o general desfilava dizendo: aí ó os valentes aí, tá tudo derrotado. E o povo vibrava, e o povo zombava. É exatamente isso que aconteceu. Jesus expôs Satanás ao ridículo. Cadê o teu poder? Você não disse que ia me vencer? Você não disse que ia me destruir? Eu aqui agora vim tomar de você a autoridade que você tem. Aleluia! E olha, o que eu estou te falando, lembra do salteador? Lucas 23:43. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Preste atenção. Antes da morte de Cristo e de sua ressurreição, quando os homens morriam, todos eram levados para um lugar abaixo. No hebraico, Seol, no grego, Hades. Separação entre justos e ímpios, mas todos eram levados para um lugar abaixo de. Quando Jesus morre e toma de Satanás as chaves da morte e do inferno, ele vai arrancar os justos desse lugar abaixo e vai levar para o paraíso. E Paulo fala disso em Efésios capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Aquele que subiu
é também o que desceu às partes mais baixas, levando o cativo o cativeiro, e ele o levou para as partes acima dos céus, para cumprir todo o propósito. Quando Jesus morre, ele cumpre, paga o preço da nossa salvação, ele toma de Satanás as chaves da morte e do inferno, ele ridiculariza o diabo, e ele vai arrancar os justos que estão no céu e vai levar para o paraíso. Acabou a colher de chá, porque agora eu tenho o poder da ressurreição, eu tenho o poder da vida eterna. Por isso que Jesus é chamado em Apocalipse 1:5 do primogênito dentre os mortos. Isso é, o primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Só está faltando uma coisa: ressuscitar seu corpo. Agora aprenda isso aqui. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que quando o homem morre, o corpo vai ao pó e o espírito vai a Deus. Isso é o controle de Deus. Jesus é Deus. Sempre esteve no controle do seu espírito, por isso que ele desceu lá no inferno. O seu corpo estava na tumba, mas ele estava em controle dele mesmo. Quando o homem morre, o corpo vai à tumba e o espírito vai a Deus. Jesus é Deus, ele está no controle do espírito dele. Por isso que ele desce a parte mais baixa. Só falta uma coisa: ressuscitar seu corpo, porque o túmulo não pode segurar o Senhor da vida. A morte não pode segurar, ele não pertence a isso aqui, ele não pecou, ele não cometeu erro, ele não cometeu pecado, então eu não posso ter domínio sobre ele. Por isso que quando você vai a Jerusalém e vai ao túmulo de Jesus e tem uma placa: ele não está aqui, ele ressuscitou. E é por isso que o Senhor declara em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, querido, ele não é mais o homem chamado Jesus, ele não é mais o filho de Maria, ele não é mais o carpinteiro, e nem tampouco o Cordeiro de Deus. Olha o que ele é: um salmo messiânico que indica a volta de Jesus para o céu, depois que ele sai da morte e o retorno dele ao céu, que é o Salmo 24, a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Agora ele não é mais o leão da tribo, ele não é mais o Cordeiro de Deus, ele é o Rei da Glória. Olha a diferença do homem chamado Jesus para o Rei da Glória. Olha a diferença. O homem chamado Jesus não tinha parecer nem formosura. Homem experimentado nos trabalhos, de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado. Agora, olha, o homem chamado Jesus ressurreto, que é chamado o Rei da Glória. Eu vou sintetizar. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 em diante. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Enquanto que o homem chamado Jesus, os homens zombavam dele. Enquanto que o homem chamado Jesus, olhavam para ele e não davam valor. Quando João vê Jesus, o Rei da Glória, ele desaba. Ele cai. E ele começa a descrever: os seus olhos são como chama de fogo. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Ele está vestido de um linho branco puro e fino.
Ele tem um cinturão de ouro. Os seus pés é como do latão reluzente. Da sua boca sai uma aguda espada. Ele vem num cavalo branco. As suas vestes estão salpicadas de sangue. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é mais o cordeiro. Agora ele é o leão da tribo de Judá. Como diz Apocalipse capítulo 5. Ele não é mais o cordeiro que foi morto. Agora ele é o leão vencedor. Oh, meu querido, oh, meu querido, é esse Cristo que nós exaltamos aqui nessa manhã. É esse Cristo que está vestido de glória e de majestade. É esse Cristo que está assentado à destra do Pai, cheio de poder e de glória. Uma vez eu escutei um bobalhão dizer: rapaz, do jeito que está o mundo, se Jesus voltasse aqui, matariam ele de novo. Eu falei: não sabe nem o que está falando, mané. É que ele pensa que Jesus vai voltar como homem. O homem chamado Jesus esquece quando ele voltar. Ele vem com poder e grande glória. Não é mais o Jesus homem. É interessante que Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, mostra a sua missão e glória. É um resumo da missão e da glória de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e como homem foi obediente até morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, nós não vamos ter problema disso, que nós nos ajoelhamos diante dele. Mas vai ter um dia no tempo da eternidade, eu não sei quando, não sei qual é a hora. Vai ter um momento que nós como igreja vamos assistir de camarote. Quando o Senhor vai reunir todos os homens de todos os tempos. Quando o Senhor vai reunir todos os anjos das suas miríades e todos os demônios, e vai haver, não me pergunte como, só o texto está dizendo que vai acontecer, vai haver uma ordem que vai dizer: todos dobrem os joelhos e reconheçam que Jesus é o Senhor. Você que é ateu um dia vai ter que fazer isso. Você que é satanista um dia você vai ter que fazer isso. Você que é idólatra um dia vai ter que fazer isso. Você que adora deuses estranhos um dia você vai ter que fazer isso. Você que debocha do evangelho um dia você vai ter que fazer isso. Você que ridiculariza Jesus um dia você vai ter que fazer isso. Todo joelho vai se dobrar e declarar que Jesus é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Depois nós vamos terminar cantando esse hino aí, viu, meu filho? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Vamos cantar isso aí no final. Quatro coisas do homem chamado Jesus, que agora é o Rei da Glória, que tem a ver conosco.
4 coisas eu destaco e termino a minha palavra. Hebreus 7:25 diz assim: pode perfeitamente salvar o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não gostou do texto? Vou repetir para você entender. Está falando acerca de Jesus. Pode perfeitamente salvar o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Só Jesus salva. E aqueles que são salvos, você, eu, você que está me assistindo, que entregou sua vida a Cristo e que é salvo por Jesus, o que ele está fazendo agora? Intercedendo por nós. Ele está diante da glória do Pai, intercedendo por nós. Aquieta-te. Ele sabe tudo a teu respeito, conhece todas as tuas necessidades. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Segundo, Mateus 28:20. Palavras dele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Teu pai pode te abandonar. Tua mãe pode te abandonar. O pastor pode não saber nem quem é você. Você pode ser esquecido por tudo e por todos. Mas ele estará sempre com você. Terceiro, para você não esquecer, o que ele prometeu em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar para sempre, e sempre, e sempre, e de eternidade em eternidade estarmos com ele. E em último lugar, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. Eu não me impressiono com esse quadro da fotografia de Jesus, primeiro porque ele é mentiroso. Nem ele representa o Jesus terreno. E se ele fosse dessa beleza que mostram, assim mesmo, eu vou ver Jesus não segundo a pintura de um pintor famoso. Eu não vou ver o Jesus pintado pelos homens. Nós vamos ver Jesus como ele é, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, naquele momento espetacular daquela comparação e da analogia do casamento da noiva que vai se encontrar com o noivo, que também está registrado em Apocalipse 19, que se ouviu um som no céu como de muitas águas. O Senhor nosso Deus reina, regozijemo-nos, alegremo-nos. Olha, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa já se aprontou. A cena é exata de um casamento. É exatamente isso que vai acontecer. É exatamente. Quando a trombeta soar, começa o cortejo nupcial. Cortejo nupcial tem que ter música. Cadê o tecladista? Senta aí, meu filho, nesse trem aí, nesse piano. Você já viu o noivo entrar sem música? Você já viu? Só um minutinho. Você já viu o noivo entrar sem música? E ela está entrando aí.
A noiva, não. Olha, nem para padrinho, que o povo não está nem aí, tem música. Mas olha, quando dá esse toque aí, o pessoal sabe que a noiva vai chegar. Meu filho, meu amado irmão, a Bíblia não está jogando conversa, está fazendo uma analogia do casamento do homem com uma mulher, do encontro da igreja com o seu Senhor. Vai ter toque de trombeta, e o que vai acontecer? Eu fico imaginando miríades e bilhões de anjos que são incontáveis. Como é que é uma noiva entrando na igreja? Todo mundo olha e diz, ela é linda, ela é bonita, olha como é que está arrumada. Eu fico imaginando, quando a trombeta soar, que a igreja for arrebatada, quem é a plateia? São os anjos. E enquanto a igreja estiver no rapto para encontrar com o noivo, eles vão dizer, ela é santa, ela é pura, ela é vencedora, ela é magnífica, ela é incomparável, a noiva sou eu e você. A noiva é a igreja. Você já viu o casamento? O noivo lá na frente, ele não está nem aí para vocês. Ele quer ver a noiva. E a noiva não está nem aí para os senhores. Ela quer ver o noivo. A noiva quer ver o noivo e o noivo quer ver a noiva. O noivo fica nervoso. Eu já fiz um casamento agora sábado passado e o cara estava agoniado para ver a entrada da noiva. Chega até a sair um pouco do corredor porque o pessoal está atrapalhando para ver. Imagina quando a trombeta soar. Imagina, viaja aí, meu irmão, para qualquer tempo da eternidade. O homem chamado Jesus agora é o Rei da Glória. É o vencedor que está aguardando a sua noiva. Imagina o que nós vamos ver. É o negócio, eu quando chegar no céu quero ver Abraão. É que eu quero saber de Abraão, rapaz, quando eu chegar no céu. Não, quando eu chegar no céu, eu quero apertar a mão de Davi. Que conversa fiada é essa, rapaz? Não, quando eu chegar no céu, eu quero ver Paulo. Tá bom, isso tudo é secundário, meu irmão. Isso tudo é gente secundária. O que nós vamos querer ver, cadê? É Ele. Olha, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de beleza, cheio de fulgor. E para sempre, e sempre, e sempre, e sempre estaremos com Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. A igreja de pé. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, entre os mortos, Ele é o Senhor, quando os joelhos se dobrará, toda língua confessará. Nós não veneramos o Cristo morto. Nós não fazemos procissão do Cristo morto. Morreu. Tá bom. Uma vez eu passei perto de uma turma carregando um Cristo morto. E o pessoal estava mais morto do que o Cristo morto que eles estavam carregando.
Eu fico pensando assim, Jesus, tanta ignorância. Nós não cultuamos o Cristo morto. Nós mencionamos o Cristo morto para entendermos o plano da salvação. Nós não cultuamos o Cristo crucificado. Nós falamos do Cristo crucificado, mas nós não cultuamos. Na verdade, nós não cultuamos nenhum símbolo de significado de Cristo, seja a cruz ou seja uma fotografia. Sabe por quê? Porque ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Muita gente não entende porque os crentes dão glória a Deus e aleluia. Muita gente não entende porque nós louvamos o Senhor. É porque você não conhece o poder do Cristo. A prova que ele está vivo é que ele hoje salva, é que ele hoje transforma, é que ele hoje liberta, é que ele hoje muda a nossa vida, é que ele está conosco, é que ele habita em nós através do Espírito Santo, e é por isso que nós o exaltamos. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você pode abrir a tua boca por 1 minuto e adorar a esse Cristo cheio de glória e cheio de majestade. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber a honra e a glória. Tu és digno de ser adorado. Tu és vencedor. Tu estás vestido de glória, de poder e majestade. Glórias a Jesus. Glórias, glórias ao nome que é sobre todo nome. Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. A Ele glória. Você pode dar um aplauso e exaltar ao Senhor.